Galera, beleza? Bom, a nossa aula de hoje vai falar sobre teoria ácido-base. E aí você deve pensar, pô, ácido e base, ok, tranquilaço. Ok, se eu falar pra você, por exemplo, pensar num ácido que eu vou adivinhar aqui, pensa aí no ácido. Você pensou no ácido sulfúrico? Uma base, pensa aí numa base. Você pensou no hidróxido de sódio. Adivinhei? Acertei? Pois é, quando a gente pensa em ácidos e bases, é comum a gente pensar nesses ácidos, né? Ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido carbônico, ácido fosfórico. As bases, base, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de lítio, hidróxido de ferro, hidróxido de cobre. Ok, essas bases, esses hidróxidos, eles estão baseados numa teoria que é a teoria de Arrhenius, um ácido e base que você já vem estudando desde o nono ano. Estuda no nono, estuda no primeiro, revisa no terceiro, ok? E essa teoria de Arrhenius, né, a teoria onde o ácido em solução aquosa ioniza H+, ok? E a base em solução aquosa dissocia o H-, é aquela que é mais estudada. Porém, essa teoria, apesar de ser a teoria mais antiga e mais estudada, é a teoria mais limitada, porque ela só consegue explicar os ácidos e as bases que estão em solução aquosa. Já parou para pensar nisso? E se os ácidos, e se eu tenho uma substância ácida que não está em solução aquosa, como que eu explico a acidez ou a basicidade dessa substância? Então existem outras teorias que nós chamamos de teorias modernas, ácido-base, uma teoria de 1923. Você vai falar, pô, mas não é tão moderna assim, 1923 é bem antiga. Mas quando eu comparo com a primeira teoria, que é a teoria de Arrhenius, que vocês já estudaram, que é de 1887, então nós temos aí uma teoria moderna assim, de ácidos e bases, tá? Essas duas teorias, elas nasceram em 1923, elas foram propostas em 1923 e elas são mais amplas que a teoria de Arrhenius, porque ela explica outras substâncias que também são ácidas, que também são básicas, porém que não estão em solução aquosa, né? Porque se a gente lembrar da teoria de Arrhenius, como eu falei, ela só serve para substâncias que estão em solução aquosa. O que é um ácido de Arrhenius? Uma substância que, quando está em solução com água, ioniza H+. Lembra disso? O que é uma base? Uma substância que, quando está em solução aquosa, dissocia OH-. E pronto, e você ficava feliz da vida. Viu OH-, base. Viu H+, ácido. E é isso mesmo, ok? Agora, na teoria moderna de ácidos e bases, ok? Eu já tenho algo mais amplo. A substância não precisa necessariamente estar em solução aquosa para que eu consiga explicar o comportamento ácido e o comportamento ácido dessa substância. A primeira teoria que nós vamos ver aí é a teoria de Bronsted-Lowry, ok? Nós temos um dinamarquês, né, e um inglês, ok? Que elucidaram aí e fizeram essa proposta de teoria ácido-base. Muito bem, essa teoria de Bronsted-Lowry, né? Ou a teoria também chamada de teoria protônica. Protônica me lembra prótons, ok? Prótons têm carga positiva. Então essa teoria ela é baseada na carga positiva, né? Por isso chamada de teoria protônica. E o que diz essa teoria moderna chamada de teoria protônica ou teoria de Bronsted-Lowry, ok? Essa teoria moderna ela diz o seguinte: ela trabalha dentro do campo da substância poder receber prótons ou da substância liberar prótons, ok? Se a substância ela protona, ela libera prótons, ok? Nós dizemos que essa substância é ácida. Se essa substância recebe prótons, nós dizemos que essa substância é básica, ok, pessoal? Vou repetir. Se ela libera prótons, se ela protona, ácido, ok? Se ela recebe prótons, básica. Beleza, pessoal? Aí você vai falar, mas professor, isso é muito parecido com o de Arrhenius, porque de Arrhenius, quando a substância liberava prótons, ou seja, liberava H+, né? Quando eu falo de prótons, pessoal, você deve estar fazendo uma confusão aí. Como assim liberar prótons? Prótons
está no núcleo do átomo, né? A gente só pensa em elétrons, que está na eletrosfera. Quando eu falo de protonar, quando eu falo de liberar prótons, eu estou falando de liberar espécies positivas, liberar H+, ok? Um hidrogênio sem o elétron, H+, tudo bem? Beleza. Aí você vai pensar, professor, na de Arrhenius, que eu aprendi desde o 9º ano, também tinha isso. Quando a substância liberava H+, era ácido. Perfeito, mas olha só a teoria de Brown-Schulze, como ela é diferente. Ela associa o processo de prótons, né, de protonar, com a acidez e a basicidade. Não só com a acidez e a basicidade. Então aquela substância que tem capacidade de liberar próton é um ácido, ok? Muito parecido com o de Arrhenius. Agora, na base, aquela substância que tem condição de receber esse H+, ela é uma base de Brown-Schulze, ok, pessoal? Então, diferente da de Arrhenius. Arrhenius tinha que ter hidroxila, tinha que ter OH-, aqui não. Aqui é só a capacidade de dar e receber. Se eu tenho a capacidade de dar H+, ácido. Se eu tenho a capacidade de receber esse H+, base. Fácil, fácil, fácil. Capacidade de dar, capacidade de receber prótons. Vamos ver aqui numa reação. Então nós temos o HCl e a água. Você vai falar, professor, mas o HCl eu conheço. Eu já fiz o HCl desde o 9º ano, o ácido clorídrico. Pessoal, uma coisa super importante é que uma teoria, ela não desbanca a outra teoria. Uma teoria não é melhor do que a outra. Uma teoria explica melhor. Não é melhor do que a outra. Ela explica de forma mais ampla. Ok? Ela consegue explicar melhor. Mas ela não é uma teoria melhor. Ela não desbancou, ela não substituiu a outra. Ok? Quando a gente fala de teorias modernas, a teoria de Arrhenius continua sendo estudada e continua sendo válida. O HCl, que você conhece como ácido, ele vai continuar sendo ácido aqui, ok? Porque isso é um comportamento, acidez e basicidade é um comportamento. Se você leva o HCl para o laboratório, ele continua sendo ácido, ok? Você não avisa para ele qual teoria. Agora é a teoria de Lewis, agora é a teoria de Arrhenius. Não, ele é simplesmente o HCl, ele se comporta como ácido, ok, pessoal? E é só isso que importa. Então vamos entender como que o HCl se comporta como ácido dentro dessa teoria, olhando ali de forma mais teórica, né? O que nós falamos aqui? Que quem doa H+ é ácido, quem recebe H+ é básico. Repete isso. Quem doa H+ é ácido e quem recebe H+ é básico. Então olha só que curioso, eu tenho HCl e eu tenho água. Ok? Olha só o que está acontecendo nessa reação reversível. Eu tenho a formação do íon hidrônio, H3O+, e do Cl-. Quem que está doando hidrogênio? O HCl, ó. O HCl está doando hidrogênio. Deixa eu pegar uma caneta aqui que funcione melhor. Olha lá. O HCl está doando H+ para a água. Percebe isso? Que o HCl está doando H+ para a água. A água está ficando com um hidrogênio a mais. Ela está na forma de H3O+, o íon hidrônio. Beleza, pessoal? E o Cl- perdeu o H+, né? Está sem o H+. Perfeito. Então, como o HCl doou esse hidrogênio, ele é um ácido. Olha lá, ele é um ácido porque quem doa H+ é ácido. Quem recebeu esse H+? A água, ok? Então a água é minha base. Olha lá, a água é minha base. Beleza? Aí você vai falar, mas professor, tem alguma coisa errada. A água não tem caráter ácido nem básico. Ela não tem caráter nem ácido e nem básico na teoria de Arrhenius. Aqui o comportamento da água, nós estamos falando da capacidade que ela tem de receber H+, ou de doar H+. No caso aqui, a água foi capaz de receber íons hidrogênios, ok? Foi capaz de receber prótons, receber H+. Então ela se comporta como uma base de Brown-Schulze, ok? Então tá aqui, ó. Beleza?
Galera, se eu olhar essa reação do lado contrário, né, inversamente, ó, do reagente, do produto para o reagente. Vamos tentar olhar isso aqui, ó, daqui para cá. Por que que a gente vai olhar ela de maneira invertida? Porque ela é uma reação reversível. Então eu posso, ela vai no sentido direto, reagente formando produto, e ela também volta, produto formando reagente. Então olha só, vamos tentar aqui, ó, olhar daqui para cá. Se eu olhar do produto para o reagente, eu percebo que quem tem condição de doar H+, protonar, é esse cara aqui. Concorda comigo? Ó, se eu comparar esses dois, o único cara que tem condição de doar H+, ok? De devolver, na verdade, esse H+, é esse cara aqui, ó, o íon hidrônio. Íon hidrônio, beleza, pessoal? É a água que recebeu o hidrogênio. Ele tem condição de doar esse H+. Então, se essa reação estivesse voltando, ele ia devolver esse hidrogênio para o cloro. Concorda comigo? Então, eu posso dizer que se ele tem condição de dar hidrogênio, ele é um ácido. E se o Cl- tem condição de receber hidrogênio, ele é uma base. Olha isso. Simples, né, pessoal? Quem tem condição de dar é ácido, quem tem condição de receber é base, ok? E aí eu estou falando de prótons, né? Estou falando de hidrogênio, H+, ok? O HCl deu H+, é ácido. A água recebeu, é base. O íon hidrônio, se eu pensar na reação voltando, ele tem condição de dar H+, é ácido. O Cl- tem condição de receber esse H+. Então, é básico, ok? É uma base, beleza? Professor, mas que estranho, tem ácido de um lado e tem ácido do outro lado. Tem base de um lado e tem base também do outro lado. Estranho isso, né? Para Bronsted-Lowry não é estranho. A teoria de Bronsted-Lowry diz o seguinte, que nós temos nesse processo uma formação de ácido e base conjugado, ok? Ácido e base conjugado. Já ouviu essa palavra conjugado? Tem um apartamento conjugado. Um apartamento conjugado é aquele apartamento colado no outro, né? Que tem ali que é parede a parede, um apartamento conjugado, ok? Aqui também nós temos um ácido e base conjugado. O que é um ácido e base conjugado? Ó, o HCl, que era um ácido no reagente, ele no produto ele é uma base. Então é um ácido e uma base que estão conjugados, ok? A água, que se comporta como uma base, aqui ó, nessa reação, lá no lado do produto, ela se comporta como um ácido. Então eu tenho uma base e um ácido conjugado. Beleza, pessoal? Simples, né? O nome é um nome estranho, diferente para nós, mas nós podemos dizer que essa teoria é uma teoria protônica. Quem tem capacidade de doar H+, é ácido. Quem tem capacidade de receber esse H+, é uma base. Ok? Simples. Vamos fazer aqui ó, com esse exemplo para a gente poder entender ainda melhor tudo isso. Ok? Olha lá. Eu tenho aqui o H3+, que é a amônia, e tenho a água. Tá? Aqui eu estou formando o íon amônio e o OH-. Bom, dá uma olhada aí e tenta perceber quem foi o cara que doou H+, e quem foi o cara que recebeu o H+ nessa reação. Muito bem. Ó, a água foi o cara aqui que doou o H+. Ok? E quem doa H+ é ácido. Olha lá. Quem doa H+ é ácido. Beleza? E quem recebe esse H+ é uma base. Aí você vai falar, ok, entendi, quem doou H+ é ácido, quem recebeu é uma base. Professor, mas tem alguma coisa estranha aí no quadro, porque na primeira reação a água era uma base. E na segunda reação, a água é um ácido. Que estranho, que loucura é essa, professor? Uma hora ela tem capacidade de receber o H+, então ela é uma base,
E na outra reação, no exemplo atual, ela está doando H+, ela está protonando. Então ela se comporta como ácido. Por que isso acontece? Ok? Bom, a água, na presença da amônia, ela tem essa tendência de doar H+, ok? Ela tem essa tendência de doar H+, por conta do nitrogênio, ok? Então, a água, na presença da amônia, que é o NH3, ela tem tendência a doar H+, ok? Por conta do nitrogênio ali, que é muito eletronegativo. Além de ter o par de elétrons livres, né? O nitrogênio é muito eletronegativo, então ele tem uma tendência a atrair elétrons, ok? A fazer ligações. Então ele vai atrair, ali, como ele é muito eletronegativo, ele vai atrair o H+, ok? Ele vai atrair esse H+. Então, a água, toda vez que estiver na presença de amônia, ela vai se comportar como um ácido, ok? Isso é uma regrinha importante que você precisa saber. Beleza, entendido isso, vamos ver o ácido e a base conjugada, ok? Como que eu vejo o ácido e a base conjugada mesmo? Eu tenho que olhar a reação funcionando no sentido inverso, ok? Como que ela funcionaria no sentido inverso? Então nós temos aqui, ó, o íon amônio e o OH-. Se ela funcionasse no sentido inverso, o NH4, que é o íon amônio, ia doar H+ para o OH-, ok? Então, eu teria que o NH4 é um ácido, porque ele foi capaz de doar, e o OH- é uma base, beleza? Então, eu tenho ali um ácido e uma base conjugada. O NH3 é uma base no reagente, mas ele é um ácido no produto. A água foi um ácido no reagente, mas se comporta como uma base no produto. Ácido e base conjugado, ok? Beleza. Foi capaz de doar H+, nós temos um ácido. Foi capaz de receber esse H+, uma base. Beleza? Então nós temos teoria de Arrhenius, que só funciona para explicações, né, onde a substância está em solução aquosa, e nós temos a teoria de Bronsted-Lowry. Então, vamos dizer que a teoria de Arrhenius ela está dentro da teoria de Bronsted-Lowry, ok? É uma teoria, a de Bronsted-Lowry é uma teoria mais ampla, uma teoria que vai falar sobre íons, vai falar sobre protonação, né, sobre a capacidade que uma substância tem de protonar, de liberar íons, e a capacidade que uma substância tem de receber esse íon, receber esse próton, beleza? Que é o H+. Quando eu falo próton, estou falando do H+. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza? Então, essa teoria fala de quem doa e de quem recebe próton, ok? Vamos lá para a segunda teoria moderna, que é a teoria de Lewis, ok? A teoria de Lewis, também chamada de teoria eletrônica dos ácidos e bases. Deixa eu colocar aqui, ó, essa aqui, ó. Então, a teoria de Lewis, também chamada de teoria eletrônica dos ácidos e das bases. Bom, a teoria de Lewis, ela é a mais ampla de todas, aquela que contempla melhor todas as outras teorias, né? Então, se nós tivéssemos que olhar para a teoria de Lewis, nós olharíamos para uma teoria mais ampla, depois a teoria de Bronsted-Lowry e por último a teoria de Arrhenius, que ela é mais limitada, é só para soluções aquosas, ok? Então, teoria de Arrhenius só para soluções aquosas, teoria de Bronsted-Lowry para quem protona e quem recebe prótons, e a teoria de Lewis, que nós vamos apresentar aqui agora, ela já trabalha com todas as substâncias que fazem ligações coordenadas. Você fala, professor, o que é ligação coordenada mesmo? Ligação coordenada é a ligação covalente da ativa, ok? Então ela é muito mais ampla. Ela não está falando só da capacidade de protonar ou de receber prótons. Ela está falando da capacidade de fazer da ativa ou não. Então essa teoria consegue explicar uma substância ácida ou básica a partir desse processo. Bom, se você lembrar aí, né, recordar da ligação covalente da ativa,
A ligação covalente da ativa ela só acontece se tiver um par de elétrons livres disponível, né? Esse par de elétrons livres estiver disponível a fazer uma ligação, ok? Então vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Eu coloquei como primeiro exemplo, tá, a mesma reação que está aqui, ó. Para a gente poder entender que apesar da teoria ser diferente, né? Eu estou falando de duas teorias diferentes, eu posso utilizar a mesma reação e chegar à mesma conclusão, quem é ácido e quem é base. A teoria me dá a oportunidade de olhar de um ponto de vista diferente, ok? Mas a conclusão que eu chego é a mesma, beleza, pessoal? A conclusão que eu chego é sempre a mesma. Muito bem, então vamos lá. Nessa reação aqui, a gente percebe que o HCl está reagindo com a água, formando o íon hidrônio, H3O+, e o Cl-, ok? Então nós temos aqui, ó, o HCl está doando prótons para a água, ok? Doando prótons para a água. Bom, como na teoria de Lewis a gente não está trabalhando com a possibilidade de doação de prótons e recepção de prótons, nós estamos olhando por um outro ponto de vista. E qual é esse ponto de vista? Quem faz a ligação coordenada, ok? E quem recebe essa ligação coordenada. Vamos pensar aqui, ó. O HCl está liberando hidrogênio, está liberando H+. Beleza. Quem que está recebendo esse H+? A água. Olha só como que a água está recebendo esse H+. Vou fazer aqui, ó. Aqui nós temos a água. Beleza. E o hidrogênio chegando aqui, ó. Olha lá. A água fazendo ligação da ativa com ele. Beleza? Olha lá. O oxigênio aqui, ó, que tem 2 elétrons livres, fazendo ligação covalente da ativa. Beleza? Então, olha só, a água que faz a ligação covalente da ativa, ela é a minha base. Quem faz a ligação covalente da ativa é a base, ok? E quem promove aí essa ligação covalente da ativa é o ácido, beleza? Então, quem está fazendo, essa é a teoria de Lewis, tá? A teoria de Lewis se baseia na ligação covalente da ativa, na ligação coordenada. Quem faz a ligação covalente da ativa é uma base, ok? E quem promove essa ligação, quem torna capaz essa ligação é um ácido, beleza? Ah, professor, mas se a gente olhar direitinho é a mesma coisa, é a mesma coisa. É a mesma reação, você tem toda a razão, é a mesma reação. Porém, o ponto de vista é outro. Aqui eu estou olhando quem protona. Aqui em Lewis, eu estou olhando quem faz da ativa e quem promove essa da ativa. Ok? Muito bem. A conclusão que a gente chega é a mesma, né? E tem que ser a mesma reação. Né? O HCl continua sendo ácido por essa teoria e o HCl continua sendo ácido por essa teoria. Olhando agora do lado contrário, eu tenho a mesma coisa. Agora, pessoal, uma coisa importante, na teoria de Lewis, nem sempre vai ter ácido e base conjugado. Isso é uma diferença marcante, ok? Nem sempre eu vou ter ácido e base conjugado na teoria de Lewis. Na teoria de Brown-Schulor, eu tenho sempre um ácido e uma base conjugada. Então, se eu encontro um ácido no reagente, eu vou encontrar uma base no meu produto. Se eu tenho uma base no meu reagente, eu encontro um ácido no meu produto. Ok? Na teoria de Lewis, isso não é possível, né? Porque nós estamos falando não da capacidade de protonar, estamos falando da capacidade de fazer ou não ligação covalente da ativa. Ok? Muito bem, vamos passar aqui para baixo, aqui, ó. Então nós temos NH3, que é a amônia, e o H+, né? Então quem que vai fazer a ligação covalente da ativa? Quem vai fazer a ligação covalente da ativa é o NH3. Professor, como que eu vou saber disso? Ó, pensa lá na ligação covalente que vocês aprenderam na química A. Ó. Olha lá, eu tenho um par de elétrons ao redor do nitrogênio, ok? Esse par de elétrons ele vai ser ligado ao H+, beleza? Então olha lá, quem está fazendo a ligação
Quem tem o par de elétron disponível é a base, ok? E ela está fazendo a ligação covalente da ativa, concorda comigo? Quem faz a ligação covalente da ativa é a base. Quem tem esse par de elétron disponível, oferecendo esse par de elétron. Então tá aqui, ó, esse cara aqui é minha base, ó. E consequentemente o H+, que não faz a ligação covalente da ativa, mas ele se oferece aqui, né, para se ligar ao NH3, ele vai ser o nosso ácido, beleza? Muito bem. Então, essas duas teorias, elas se complementam, pessoal. Isso é importantíssimo, tá? Na teoria de Lewis, eu estou falando da capacidade de fazer ligação coordenada, ligação da ativa. Quem faz a ligação da ativa é base. Pronto, tá? O outro que está do lado, que está promovendo essa ligação é o ácido. Então, quem faz a ligação da ativa é a minha base. Já aqui na de Brown-Schulor, a gente está falando de ligação covalente da ativa, não. A gente está falando da capacidade de dar H+, e receber H+. De dar e receber. Ok? Simples, tranquilo. Agora, por que é importante você aprender, entender essa teoria? Vou deixar aqui para você printar, se caso você precisar. Ok? Por que é importante você entender essa teoria? Porque são essas teorias modernas de Brown-Schulor e de Lewis que vai explicar a acidez e basicidade dos compostos orgânicos, ok? Então, geralmente, essa parte vocês veem lá no terceiro ano, porque é quando vocês começam a ver, geralmente, os compostos orgânicos. Alguns alunos começam a ver isso no segundo ano, né, os compostos orgânicos, e aí já começa a ver a teoria de acidez e basicidade de Brown-Schulor, ok? E Lewis. Então, essas teorias é quem vai explicar por que o ácido carboxílico, por exemplo, é ácido, ok? Por que as amônias, né, elas formam ali as aminas e elas são básicas, beleza? Então essas teorias vão ajudar a explicar isso. Aí você vai falar, professor, mas muito fácil, porque ácido carboxílico já está dizendo que é ácido. Beleza, e se você colocar um ácido do lado do outro? Vários ácidos carboxílicos. O que garante ali que um ácido é mais ácido do que o outro, só analisando a estrutura. Dá para ver isso? Dá para ver pensando na teoria de Lewis e na teoria de Brown-Schulor. Ou seja, quem vai protonar com mais facilidade? É um ácido, é mais ácido, ok? Se a gente pensar nas bases, quem vai deixar esse elétron mais disponível para fazer ligação covalente da ativa? É uma base, ok? Então a gente vai discutir isso no próximo quadro. Vou mudar de quadro aqui para a gente discutir a aplicabilidade da teoria moderna de ácidos e bases de Brown-Schulor e Lewis. Aconselho que você pare e anote esses conceitos, principalmente se você ainda não viu esses conceitos lá no ensino médio, né? Se não é uma revisão para você. Beleza? Abraço e até o próximo quadro, né? Que já está aqui já. Valeu, vamos lá. Muito bem, galera. Trocamos de quadro aí para a gente conseguir entender como a acidez e basicidade dos compostos orgânicos elas se comportam dentro dessas teorias ácidos e bases modernas que nós acabamos de ver, né? A teoria de Brown-Schulor e a teoria de Lewis, tá? Então é para isso, na verdade, que nós aprendemos essas teorias modernas, para que a gente consiga aplicar principalmente nos compostos orgânicos, tá? E para a gente conseguir aplicar essa teoria, entender a acidez e basicidade dos compostos orgânicos, é necessário que eu entenda quem são os grupos que nós chamamos de puxadores e grupos repelentes de elétrons, tá? Então eu coloquei aqui no quadro esses grupos chamados de puxadores de elétrons, né, que você também pode encontrar como eletroatraente, tá? Elétron atraente, ou os grupos repelentes, que você pode encontrar como elétron repelente. Ok? Eu gosto mais de chamar, em vez de atraente, de puxadores, né? Os grupos puxadores de elétrons e os grupos repelentes de elétrons, tá? Por que é importante entender esses grupos, tá? Porque os grupos puxadores de elétrons, eles vão deixar ali a densidade eletrônica menor, mais próximo ao hidrogênio, por exemplo. E o grupo repelente de elétron vai deixar o hidrogênio mais preso. E aí, se eu lembrar da teoria de Brown-Schulor, ele diz o seguinte, que ácido é o cara que libera H+, lembra disso? É o cara que doa H+, com facilidade,
e a base é o cara que recebe esse H+. Ou seja, na teoria de Brown-Schroer, a gente está falando ali de quem doa H+, e de quem recebe H+. Então, entender como esses grupos se comportam na presença dos ácidos e das bases é extremamente importante. Se o H+ vai estar mais solto ali, né, com uma maior tendência a ser liberado, a ser protonado, ou se ele vai estar mais preso, com menos tendência a ser liberado. Então, a ideia é essa: analisar se os grupos são grupos puxadores ou grupos repelentes. Os grupos puxadores de elétrons, como você já deve imaginar, tá? Eles são aqueles grupos mais eletronegativos, né? Nós temos o cloro, o flúor, o bromo, o iodo, o NO2, o cianeto aqui, o NH, o CN, a carboxila e o C6H5. O C6H5, pessoal, é o grupo fenil, é o radical fenil. Lembra do radical fenil, que é um anel aromático ali, como radical? Beleza. E os grupos repelentes nós temos ali os radicais alquil, né, que são radicais de alcano. Aqui nós temos o metil no caso. Temos o etil, temos o NH2, temos o OH, temos os grupos formadores de éter, né, que é o grupo OX, e outros, né, e os demais. Nós vamos começar falando sobre os ácidos, ok? E aí eu escolhi o ácido carboxílico para servir de exemplo. Por que escolhemos o ácido carboxílico? Simplesmente porque o ácido carboxílico é o cara mais ácido dentre os ácidos orgânicos, ok? Ele não é o mais ácido de todos, ele é o mais ácido dentro dos ácidos orgânicos. Se eu considerar todos os ácidos, o ácido carboxílico, tadinho, ele está lá entre os mais fraquinhos, ok? Se eu considerar como um todo. Agora, se eu considerar só os orgânicos, aí sim, o ácido carboxílico ele é o forte. E por isso nós vamos falar dele. Existem outros ácidos que não são ácidos carboxílicos? Existem. O álcool, por exemplo, é ácido. Só que é um ácido muito fraquinho, ok? O fenol também, ele se comporta como ácido, mas é um ácido muito fraquinho. Então o cara que acaba se destacando aí entre os orgânicos é o ácido carboxílico. Eu coloquei aqui, ó, a carboxila e o grupo R. Esse grupo R aqui vai ser o grupo que você vai olhar se ele é um puxador de elétrons ou se ele é um repelente de elétrons, ok? Como que vai funcionar, pessoal? Se o grupo for puxador de elétron, vai ser mais ácido, porque o hidrogênio vai sair com mais facilidade. Deu para entender? Se esse R aqui for um grupo puxador de elétrons, tiver um desses caras aqui, ó, beleza? Se ele for um grupo puxador de elétrons, isso quer dizer que o ácido vai ser mais ácido, né? Que o ácido carboxílico vai ser mais acentuado a acidez dele, ok? Agora, se for um grupo que não é um grupo puxador, for um grupo repelente, o ácido vai ser um ácido mais fraquinho, ok? Então, quanto mais grupo puxador, melhor para o ácido, ok? Porque ele vai protonar com mais facilidade. Beleza. Ele vai liberar esse hidrogênio com mais facilidade. Coloquei aqui 3 ácidos carboxílicos, né? Aí você vai pensar, pô, 3 ácidos carboxílicos? Se fosse um ácido carboxílico e um álcool, beleza. Eu ia falar que o ácido carboxílico é o mais ácido. Se fosse um ácido carboxílico fenol, beleza. Eu ia falar que o ácido carboxílico é o mais ácido. Mas você colocou 3 ácidos carboxílicos para a gente analisar esse R aqui, ó. O cara que está ligado à carboxila, se é um grupo repelente ou se é um grupo puxador, ok? Muito bem, vamos analisar aqui, ó. Nós temos como grupo R, para esse primeiro ácido, o hidrogênio, beleza? Nós temos como R, para esse segundo ácido, o metil, e nós temos como segundo R, para esse terceiro ácido aqui, ó, um grupo que tem CH2 e Cl, ok? Então nós temos um pedacinho de grupo alquil mais um Cl, um cloro. Muito bem, vamos analisar aqui qual seria o grupo mais puxador. Seria o hidrogênio, o metil ou CH2Cl? Bom, fazendo a nossa análise aqui, a gente percebe que o Cl é um grupo puxador, né? E o CH3 é um grupo repelente. Então, aonde tem o cloro, ele puxa elétrons com mais facilidade. Então nós vamos ver aqui, ó, ele puxando elétrons, ó, com mais facilidade. Olha lá, ele vai puxar elétrons em direção a ele.
ok? Então as nuvens eletrônicas ali, ó, elas vão estar mais do lado do cloro. O cloro está puxando elétrons. Consequentemente, pessoal, esse hidrogênio aqui vai estar mais livre. Como não tem muito elétron em volta dele, ele vai estar mais livre para protonar, para sair. Então, ó, vamos lá. Nós temos esse cara aqui com caráter acentuado básico. Já esse grupo aqui, que é um grupo repelente, né? Ele não é um grupo puxador, ou seja, ele repele elétrons, ok? Ele vai deixar o hidrogênio mais preso. Não quer dizer que ele não vai protonar, porque ele é um ácido, mas ele vai protonar menos, com menor intensidade, ok? Então o hidrogênio vai sair, mas vai sair com mais dificuldade. E nós temos o hidrogênio aqui, ó, que não é nem um grupo puxador, nem um grupo repelente. Ele está no meio do caminho ali, ele não influencia diretamente na carboxila. Então, se eu tivesse que falar aqui quem é o mais ácido, quem é o menos ácido, ou quem é aquele ácido intermediário, eu diria que o ácido C é o mais ácido de todos, né? Então é o que tem maior Ka, né? Mais ácido de todos. O menos ácido de todos é quem tem um grupo repelente, ok? Então é o que tem menor Ka, é o menos ácido de todos, ó, que tem um grupo repelente. E o hidrogênio, que não é nem um grupo puxador, nem um grupo repelente, que não influencia ali no processo de protonação do hidrogênio, seria com Ka médio em relação, ok, aos demais. Beleza, então fácil, né? Quanto mais protona, mais ácido é. Que teoria é essa? Teoria de Bronsted-Lowry, ok? Teoria da protonação protônica, beleza? E como que eu vejo isso? A partir do grupo R. Se o grupo for puxador, o hidrogênio vai ionizar com mais facilidade, vai sair com mais facilidade, mais ácido é. Se o grupo for repelente, ele não gostar de elétrons, o hidrogênio vai ficar mais preso, menos ácido é, ok? Se o grupo R não for nenhuma coisa nem outra, então ele não influencia, ele não induz a carboxila. Beleza, pessoal? Na apostila de vocês tem outros exemplos para que você possa treinar. Dá uma olhada naqueles exemplos para você treinar em relação aos grupos puxadores e aos grupos repelentes. Pessoal, não coloquei todos os grupos puxadores e repelentes, mas essa tabela é um pouco maior, né? Tem um etc aqui e eu colocaria um etc aqui também, ok? Então a gente faz isso com prática, fazendo atividade, beleza? Vamos dar uma olhadinha agora para as bases. Como os compostos orgânicos básicos se comportam diante da teoria, e agora nós vamos usar a teoria de Lewis para explicar as bases orgânicas. Vamos lá, vamos trocar de quadro. Para terminar, pessoal, vamos falar aí sobre os compostos básicos, sobre as bases. Falamos sobre ácidos, agora vamos falar sobre base. E quando nós falamos sobre bases dos compostos orgânicos, né, as principais bases dos compostos orgânicos, nós vamos falar das aminas. As aminas são os principais compostos básicos. E aí a gente vai pegar lá na teoria de Lewis. O que diz a teoria de Lewis? Que quem faz ligação dativa é uma base, ok? E quem promove essa ligação seria o ácido. Então, quanto mais ligação dativa essa substância faz, ou quanto maior a tendência dela fazer a ligação dativa ou a ligação coordenada, como você preferir, mais básica ela é, ok? E aí que entra a amina, pessoal, porque eu olho para o nitrogênio aqui, ó, eu tenho que lembrar que o nitrogênio, ele faz 3 ligações e ele tem um par de elétrons livres, ok? Ele tem um par de elétron livre ao redor do nitrogênio. Isso faz com que o nitrogênio tenha potencial para fazer ligação coordenada, concorda comigo? Então todo nitrogênio vai ter um parzinho de elétron livre. Agora, se esse par de elétron livre do nitrogênio ele tiver mais disponível, vamos dizer assim, mais básica é essa amina. Se ele estiver menos disponível, menos básica é essa amina. Então, como assim, né? Bom, se todo nitrogênio tem um par de elétron livre, então quer dizer que todo está super disponível? Não é bem assim. Entra aí a questão do radical, ó. O radical de ser um grupo puxador
ou um grupo que repelente, tá? Lá nos ácidos interessava pra gente os grupos puxadores. Aqui nas bases não. Aqui nas bases interessa pra gente os grupos repelentes, ok? Por que interessa pra gente os grupos repelentes de elétrons? Porque quanto mais esses grupos repelem os elétrons, mais disponível fica o elétron ao redor do nitrogênio, porque ele está jogando o elétron para o lado do nitrogênio, então mais disponível esse elétron do nitrogênio fica para fazer a ligação coordenada, ok? Então vamos lá, eu dei exemplo aqui ó, de 3 aminas, para que a gente possa avaliar qual delas é a mais básica e qual é a menos básica, né? Vou chamar esse exemplo aqui de A, igual eu fiz com ácido, esse exemplo de B e esse exemplo de C, ok? Bom, vamos começar aqui pela primeira amina, ok? Então nós temos aqui o NH2, né, que caracteriza o grupo amino, ligado ao radical R. O radical R, no caso aqui, é um radical fenil, ok? Um radical fenil. Vamos olhar se esse radical, se esse R aqui, ó, é um grupo puxador de elétron ou um grupo repelente de elétron, ok? Vamos lá. Olhando lá para a nossa tabela, nós percebemos que o grupo fenil, ele está aqui, ó, C6H5. Tá vendo? Ó, C6H5 é o grupo fenil. Ele é um grupo puxador de elétrons, né? Um grupo puxador de elétrons. Então ele está puxando elétrons para o interior aqui do anel, ok? Ele está puxando elétrons, beleza? Se ele está puxando elétrons, ele está deixando esse elétron aqui, ó, esse par de elétrons ao redor do nitrogênio menos livre, menos disponível, porque ele está puxando o elétron para o lado dele. Concorda comigo? Então esse par de elétron aqui do nitrogênio está ficando cada vez menos disponível. Ou seja, esse nitrogênio ele vai ter ali uma tendência menor de pegar esse par e utilizar esse par de elétron na ligação coordenada. Concorda? Então, grupos puxadores para as bases, para as aminas, não é muito legal, tá? Então, nós temos aqui já a característica de uma amina fraca. Concorda comigo? Eu vou comparar com as demais aqui, mas essa daqui eu já posso dizer que é fraca, porque tem um grupo puxador. Então, esse par de elétron aqui já não está tão disponível para fazer ligação coordenada se no lugar desse R aqui fosse um grupo repelente, tá? Vamos lá, vamos pensar aqui no exemplo B e no exemplo C. Então já caracterizamos esse cara aqui como uma base fraca. Eu vou colocar aqui, ó, que tem um baixo Kb, ok? Uma base fraca. Kb vocês estudaram lá em equilíbrio químico, né? É a constante de equilíbrio das bases, ok? Kb. Beleza? Então ele tem um baixo Kb, é uma base fraquinha, porque tem um grupo puxador. Vamos analisar agora B e C, tá? B e C nós temos aqui, ó, todo nitrogênio tem um par de elétrons livres, né? Vocês sabem disso. Eu só tenho que analisar o grupo. Bom, esse nitrogênio aqui, tá? Ele está ligado a 3 R's. Concorda comigo? Ó? 3 radicais metil. 3 R's. É uma amina terciária, pessoal. Uma amina terciária. Está ligada a 3 R's, 3 radicais metil. Então são 3 grupos repelentes. Ok? 3 grupos repelentes. Beleza? 3 grupos repelentes. Então eles repelem elétron. Beleza, aí você vai imaginar, cara, isso é muito bom para o nitrogênio, porque se tem 3 grupos repelentes, esse par de elétron aqui, ao redor do nitrogênio, está bastante disponível para fazer ligação coordenada. Mas espera um pouquinho que eu vou te contar uma coisa. Toda regra tem sua exceção. Aí você já coçou a cabeça e já falou, poxa vida. Mas vamos lá para o exemplo C. O exemplo C, eu tenho um grupamento R que foi substituído pelo metil, ok? Então eu só tenho um grupo repelente, beleza? Então, por tudo aquilo que eu falei até aqui, você vai falar, Jarbas, beleza, o grupo mais básico de todos é o grupo B, ok? Seria esse grupo aqui, ó, seria essa molécula, essa amina, porque tem 3 grupos que são repelentes, está deixando o elétron do nitrogênio mais evidente. Mas aí tem um porém, e por isso eu coloquei esse exemplo.
ok? Vamos focar no exemplo B e C, porque isso aqui já está claro para nós, ok? Pessoal, as aminas terciárias, elas enganam a gente, presta atenção que isso já caiu em prova, beleza? As aminas terciárias, elas não são mais básicas, porque apesar dela ter grupo repelente aqui, né, o que faria com que esse par de elétron ficasse mais disponível, quando nós temos uma amina terciária, nós temos um equilíbrio de cargas. O que isso quer dizer? Que os elétrons, as ligações covalentes que foram estabelecidas aqui, ó, entre esses três grupos que são iguais, deixou ali um equilíbrio de elétrons, de distribuição de elétrons ao redor do nitrogênio. Então esse par de elétrons aqui, ó, ele não fica tão disponível como a gente pensa, ok? Isso acontece com as aminas terciárias, ok? Porque a distribuição das ligações covalentes ao redor do nitrogênio são ligações mais equilibradas, vamos dizer assim. Então esse par de elétrons aqui, ele não se sente tão à vontade para fazer uma coordenada, porque ele está cercado de ligações repelentes, né? Ligações ali de carbonos, ok? Então isso é uma curiosidade, uma exceção à regra. Apesar de ter bastante grupo repelente ali, ok? Esse grupo repelente ele não vai caracterizar, nesse caso das aminas terciárias, uma amina mais básica. Pelo contrário, vai caracterizar uma amina menos básica do que a amina C, por exemplo. A amina C, ok? Ela só tem um metil, um grupo repelente, ok? Porém, o elétron do nitrogênio, ele está mais disponível do que da amina terciária, porque esse nitrogênio não está cercado de carbono, olha lá, esse nitrogênio não está cercado de carbono, ele tem um grupo repelente apenas, então esse elétron fica muito mais disponível, ok? Então, para a gente dar uma ordem aqui, né, crescente ou decrescente, vamos ver aqui, para nossas aminas, nós podemos dizer, bom, esse cara aqui, essa amina aqui é a mais baixa de todas. Eu vou até substituir aqui, ó, que tem menor KB, ok? Porque tem um grupo puxador, já era, ok? Entre essas duas aqui, esse cara aqui vai ser a mais ácida de todas, que tem maior KB, ok? Maior KB. E essa daqui vai ser a de KB médio, né? Vou colocar aqui, ó, médio, ok? KB médio. E ela engana, né? Essa daqui é que queria nos enganar, porque tinha três grupos repelentes, mas nós aprendemos aqui que as aminas terciárias, ok? Elas vão ter um KB baixo quando comparadas com as aminas primárias e secundárias, ok? Por que disso? Porque o nitrogênio está cercado de carbonos e essa distribuição de elétrons ali, essa ligação covalente de elétrons ao redor do nitrogênio mostra um equilíbrio. Então, esses dois elétrons do nitrogênio aqui, ó, eles vão ficar inibidos, né, de fazer ligação covalente da ativa. Beleza, pessoal? Essa é a nossa aplicação de acidez e basicidade nos compostos orgânicos, utilizando as teorias modernas ácido-base de Bronsted-Lowry e Lewis, ok? Façam a atividade, qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Beijo e abraço, né? Mandem para mim questões. Tchau, tchau.